capítulo anterior, né, eu falei sobre Josué. Deus veio falar com Josué, captou, né, transformou psicologicamente a mente de Josué, para que Josué não desanimasse, para que Josué não desse ouvidos à fofoca, a murmurações que o povo de Israel fazia. E quando Deus capacitou Josué, que Josué foi falar para a multidão, o povo de Israel, e que a multidão gostou de como Josué falou e falou: nós estaremos contigo. Para entrar em Canaã, eles estavam vindo do Oriente para o Ocidente. E eles estavam naquela banda de lá e tinha o Rio Jordão. E o Rio Jordão estava naquela época transbordando, né? Estava na cheia dele. E ele sai, o rio sai da sua posição e até alaga algumas terras em volta. Tão cheio que ele estava. E como é que o povo iria passar por aquele rio? Muita gente não ia conseguir, poderia até os soldados conseguir nadar, mas crianças, mulheres, os bois, as vacas, como é que iam passar? Ia afogar. E Josué falou: Deus, como é que a gente vai fazer para passar esse rio Jordão? Quem estava do lado de cá, que eram os cananeus, os ferrizeus, os heveus, os giganzeus, todos os zeus, né? Os filisteus, todos moravam lá de cá, ficaram, estão do lado de lá, ninguém vai conseguir atravessar o rio. Não tem como. Por mais que somente os exércitos atravessem, já vão chegar aqui cansados e alguns vão se afogar, porque o rio além de estar largo, está na cheia, está fundo e está com a correnteza. Deus falou assim: Josué, porque o propósito de Deus, né, nós estudamos no capítulo anterior, o que Josué pensar, eu estou contigo. Então Josué chegou para Deus e falou assim: Deus, como é que eu vou fazer para atravessar esse rio Jordão? São 3 milhões de pessoas, como é que vai fazer? Deus falou assim: olha, chama os meus sacerdotes, prepare a arca da aliança, né? O que é a arca da aliança? Era um baú, como se fosse um baú, com 2 varas dos lados. Então, lá de cá pegava-se um homem aqui, do outro lado um homem aqui e um homem aqui. E esse baú era todo de ouro. Em cima tinham 2 querubins, imagem de 2 querubins se ajoelhando um para frente e para outro. E dentro estava o cajado de Arão, estavam os ossos de José e estava ali o maná de Deus, que descia do céu, estava ali dentro. Mas ninguém podia tocar naquela arca, a não ser os sacerdotes, a não ser os levitas. Ninguém podia, a não ser pessoas da tribo de Levi, podia tocar naquela arca. E aquela arca representava a presença de Deus. Era assim que funcionava naquela arca. Marcelo, onde está essa arca hoje? Não sei. Não sei se Deus atirou na terra, não sei se o povo de Israel tenha guardado as 7 chaves. Só sei que ser humano comum não pode tocar na arca, senão você morre na hora. Você vê como ela é. Ela não é uma coisa simples. E os sacerdotes pegaram, falaram, aí Deus falou assim: olha, Josué, assim que os sacerdotes começar a entrar dentro daquele rio, segurando a arca, eu vou parar o rio. E foi. Então os sacerdotes vieram, Deus mandou, tá mandado. E veio. Quando começaram ali pela borda, já começaram a molhar ali,
né, os pés, a túnica, que é as roupas grandes. O rio que estava descendo parou. Começou a parar ali. Parece que alguém botou ali uma mão. Aqui você não vem. E aquela água começou a encher. Ela está descendo. E está fazendo uma parede aqui. E ali. O de cá, por aqui parar, a água que estava aqui correu. Normal. E ali foi ficando vazio. Aqui foi ficando um caminho e a água foi embora, porque o próprio rio faz uma descaída. E a água foi indo, e aqui está aquele paredão. E os sacerdotes vieram e pararam no meio daquele rio. E aqui está a água batendo aqui. E lá de cá, a água foi embora. E o povo começou a passar. Passando. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Olha quanto tempo demorou. E aquela água que estava vindo, estava ali. Não conseguia. Estava ali, aquela montoeira de água ali. Foram, passou. Os soldados, passou as mulheres, passou as crianças, passou as vacas, os camelos, os cabritos, foi passando. As ovelhas, tudo que é pertencer do povo de Israel. Quando acabou de passar tudo, Deus falou para Josué, olha, separa aí, porque o povo de Israel é dividido em 12 tribos, ou 12 estados, né? E cada um de uma tribo, o chefe de cada tribo podia, Deus falou só, pega uma pedra, um de cada tribo pega uma pedra, então foram 12, pegaram, e faz ali uma montoeira de pedra dizendo que Deus, do outro lado do rio, que Deus parou o rio Jordão para vocês passarem. E aí cada um pegou, o rio estava já praticamente seco, geral ficou passando, catou ali pedras, os líderes de cada tribo. Quando todo mundo passou, os sacerdotes andaram. Quando eles saíram, que ela voltou de novo, o rio corria normal. Quem estava em Canaã, quando isso chegou ao ouvido das 32 cidades, eles não acreditaram. Ui. Como é que pode? Que povo é esse? Vamos lá. Abre comigo aí Josué capítulo 5. E sucedeu que ouviram todos os reis dos amorreus, que habitavam desde a banda do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-lhe os seus corações, e não houve mais ânimo por causa dos filhos de Israel. Vocês falaram, caramba, esse povo é sobrenatural, não tem como a gente lutar com eles. Por mais que a gente é mais forte, eles são tudo baixinho, mas eles são sobrenaturais, possível. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gileade Haralote. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões e todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. E todo o povo que saía estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados.
Qual é a diferença? O que o povo de Israel tem que nenhuma outra nação tem? Qual é o selo que Deus falou assim, olha, esse vai ser o nosso diploma, esse vai ser o nosso certificado de amizade entre mim e ti? É a circuncisão. O povo de Israel é obrigado a circuncidar-se. Para quem não sabe, é quando você pega ali o pênis do homem, só os homens que acontece isso. A criancinha quando nasce, a cabeça ali do pênis, ele é tapado. Toda criancinha é assim. Você não tem como você puxar aquilo ali, né? Isso rasga ali a criança. Mas o povo de Israel, desde pequenininho, com 8 dias, eles puxam aquilo e cortam uma pelinha que tem e a cabeça do pênis vem toda para fora, mesmo sendo criança. E a criança chora, sai muito sangue. Essa é o símbolo de diferente de qualquer outra nação. É a circuncisão. Quando você é circuncidado lá na terra de Israel, você assina um certificado com Deus. Deus, pertenço a ti. Claro que todos nós pertencemos a Deus hoje, por Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus Cristo não tinha morrido por ninguém. Então a diferença dos que eram de Deus tinha que ser circuncidado. Lembra quando Davi, o ruim é de eu estar falando uma coisa e pular para outra, é que o Espírito Santo leva até lá e eu tenho que falar. Lembra quando Davi escutou o gigante Golias? O gigante Golias era um resíduo ainda do povo do cananeu. E ele falou, não tem homem em Israel que venha lutar comigo, um homem de 2,75 metros de altura, quase 3 metros. E ninguém do povo de Israel, né, tinha coragem de lutar com aquele homem. E só o escudo dele pesava 70 quilos. Só a ponta da lança, só a pontinha da lança ali, aquele triângulozinho ali da lança dele, só aquilo ali pesava 20 quilos. Imagina que jogando aquilo em você. Igual uma bala de canhão, te atravessaria, te mataria um soldado. E ele usava a lutar contra aquele gigante. E quando Davi foi levar lá a comida lá, que o seu pai tinha mandado, leva lá para os seus irmãos no exército. E ele chegou e ele ouviu, não tem aí um homem que venha lutar comigo. Você sabe o que Davi falou? Quem é esse incircunciso que está falando mal do nome do Senhor? Porque quem tem a circuncisão tem um certificado. Deus, eu agora pertenço a ti. Quem não era circuncidado não pertencia a Deus. Hoje, para você pertencer a Deus, é levantar a mão, eu reconheço Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da minha vida. É o certificado, é muito mais simples. Mas naquela época era a circuncisão. Deus falou para Moisés, olha, todo esse povo vai morrer no deserto. O povo murmurador, não quero. Só vão entrar os seus filhos. Quem for acima de 18 anos vai morrer no deserto. Então, de 17, a geração que entrou foi de 17 para baixo. Ele foi crescendo e se formou uma nova geração. É essa que Josué pegou. E os pais foram morrendo de causas naturais ali, mas muito mais rápido. E esqueceram de circuncidar os filhos. Então eles estavam desprotegidos, eles não estavam no certificado de Deus. Então, assim que atravessaram, Deus falou assim, olha, Josué, nenhum deles é circuncidado. E eu não sou um cara que minto. O meu acordo com Abraão, Isaac e Jacó para ser do meu povo, tem que ser circuncidado. Então você faz uma faca aí, faz uma fila aí, hoje vai ser o dia da circuncisão. Quero todo mundo selado. E foi. Crianças de 8 dias para cima foram circuncidadas. Pronto. Todo mundo agora está selado. Como você ia levantar essa mão e reconhecer, se eu acredito
em Deus. E aí foram circuncidados. E aí no versículo 12 é uma coisa interessante. Vamos lá, no mesmo capítulo. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra e no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Eles atravessaram o Rio Jordão. Ficaram ali, na borda do Rio Jordão. Ali ainda não tinha uma cidade, sabe? Perto do Rio Jordão não tinha cidade. Então eles ficaram ali na beiradinha, aqueles 3 milhões começaram a fazer. E eles começaram ali a plantar, já estavam dentro da terra de Canaã, mas ninguém ousou atacá-los. Eles começaram a plantar. Mas até eles plantar, para colher, para fazer, não é de um dia para o outro. Você acredita que ainda descia todo dia maná do céu, nevava pão com mel todo dia, mesmo dentro da terra de Canaã? Aquele povo ficou 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, nevando. Todo dia de manhã levava pão com mel. Eles já atravessaram o Jordão, começaram a fazer assentamento já aqui, mas ninguém ousou mexer com eles, porque também eles não implicaram com ninguém, mas estão ali quietinhos e descia ali, todo dia de manhã. Quando eles plantaram e colheram e começaram a viver daquela colheita, Deus falou assim, ó, a partir de agora acabou o maná. Vocês estão dentro da terra prometida e daqui vocês vão se desenvolver. Interessante. Do Egito até isso acontecer, foram aí mais ou menos 42 anos, mais ou menos, e todo dia descia uma espécie de uma neve de pão com mel. Ai, como esse povo sentiu a presença do Senhor. Nenhuma nação do mundo teve o privilégio de ter essa oportunidade. Nenhuma, somente o povo de Israel. E era um povo que murmurava muitas vezes, eu quero botar peixinho. Todo dia de manhã descia, gente, no deserto. O que é isso? São coisas que a gente tem que parar para pensar como é que o povo de Israel é cuspir para cima para cair na cara, né? Quantas vezes a gente quer um pouquinho da glória de Deus? Eles tiveram todo o privilégio de ter a glória de graça 100%, mesmo assim negavam a Deus. Vamos lá, no versículo 13 foi uma coisa interessante. O Josué, tem a missão de limpar Canaã. E Deus falou assim, olha, eu não quero que vocês expulsem esse povo. Se você não matá-los, eles vão se reunir e vão atacar vocês. Não adianta. Eu quero que vocês aniquilem, matem 32 cidades. E Josué, a primeira cidade das 32 cidades, preste atenção comigo. Não sei se você algum pastor para falar, porque a maioria hoje dos pastores só fala do seu pecado e de dízimo, né? Fala somente isso. As pessoas não pregam sobre a Bíblia mais. Das 32 cidades, 2 eram o tchan, 2 eram o brabo, eram impenetráveis, que se chama Jericó e Jerusalém. Eram 2 cidades muradas, fortificadas, com exército, com bases de arqueiros, era impenetrável. E ela podia fechar as portas que ela se autossustentava-se por dentro. Tão grande que era, tinha colheita ali dentro. Então não tinha como você, vamos... E as outras cidades não tinham muro, eram moradores. Então, essas 2 cidades eram as mais poderosas.
eram as mais poderosas. Jericó e Jerusalém. Sendo que Jerusalém ficava mais no sul e Jericó ficava mais no norte. Eles entraram pelo norte. Então Josué subiu ao monte para ver Jericó. Né? Subiu e falou, uau, ui. Os muros de Jericó eram 12 metros. Você imagine, 12 metros. Como é que vai isso? E os muros eram largos, que era como se fosse uma rua. Ali tinha arqueiros, espadas, tinha tudo, sabe? Tinha tudo armamento daquela época. Então ali não tinha como, era muito difícil. O povo de Israel, que tinha faquinha, uma foice, como é que vai ser? E ele subiu nesse monte, ele está ali olhando, e de repente aconteceu algo. Vamos lá, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, ele estava ali no monte olhando Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué, e ele disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto sobre a terra e o adorou. E disse-lhe, o que diz o meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E fez Josué assim. Vamos lá, vou explicar para você, brasileirado, esse versículo, esse texto. Estava Josué ali, olhando Jericó, projetando o que ele podia fazer para derrubar Jericó. Era uma das 32 cidades. E de repente, quem está ali admirando Jericó, quando ele se dá conta, aparece um homem. Ele acha que é um homem, né? Do lado dele. E a Bíblia não fala, mas quando ele pergunta, você é um dos nossos inimigos, ele já botou a mão na espada dele. Que Josué, ele é um soldado. Ele é um líder, mas ele é um general também de guerra. Ele já põe ali, você é um dos nossos ou você é dos nossos inimigos? E aquele ser que ele achava que era um homem, ele falou assim, não, eu não sou dos seus inimigos. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Quem veio falar com ele não foi um anjo, foi o arcanjo Miguel. O próprio arcanjo Miguel apareceu para ele. O arcanjo Miguel, ele é o príncipe, é o chefe que controla os anjos do Senhor. O patamar dele, diz a Bíblia, que quando chegava um anjo, que alguém via um anjo e as pessoas o dobravam, o que o anjo falava? Não, para te ajudar. Para. Também somos funcionários de Deus. Não. Mas ele não. O patamar dele é diferente. Ele não é um anjo, ele é um arcanjo. Ele falou assim, olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E a primeira coisa, descalça os teus pés. Porque agora esse lugar que eu cheguei já virou santo. Aleluia. Claro que a roupa de Josué também deve estar suja, mas era uma forma de se humilhar, você botar a mão nos pés, tirar ali, é uma forma de... Ele aceita adoração, não é que ele se sente Deus, não. Mas ele é um príncipe, ele é um general celestial.
E por que ele veio na terra, já que o Senhor estava falando com ele? Porque lá em Êxodo, abre comigo aí, Êxodo 33. Êxodo 33, abre comigo aí rapidinho. Verso 1 ao verso 3 diz assim: e Moisés era vivo e Deus falando com Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e esse povo que fizeste subir. Olha, olha o nível de Deus já falando com raiva. Olha, esse povo que você fizeste subir do Egito. Mas foi o próprio Deus que tirou, claro. Mas Deus já estava na terra do Egito. A terra, e vai à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente te darei. Mas eu enviarei um anjo diante de ti. E esse anjo vai lançar fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os heveus, os jebuseus. E vai te dar uma terra que mana leite e mel, porque eu não vou subir. Vamos lá repetindo, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és um povo obstinado, para que eu não consuma esse povo no caminho. Deus já tinha falado com Moisés: olha, Moisés, eu não quero mais, esse povo murmura muito. Parafraseando, né? Claro que aqui tem uma conversa maior, aqui só está um básico do básico do básico, aqui tem uma conversa maior. É como se Deus chegasse para Moisés e falasse: ó, Moisés, eu não aguento mais esse povo. Eu sou pavio curto, rapaz. Eu estou dando a minha mão e o pessoal está cuspindo na minha cara e a minha vontade é estralar os dedos e acabou, é a terra abriga de todo mundo, cara. Não dá para aguentar esse povo. O que eu vou fazer? Eu vou chamar um dos meus poderosos e vai ficar aqui contigo. Só que ele não é de brincadeira. Ele não é de disse-me-disse, não. Ele vai meter a espada mesmo aquele que desobedecer. Mas eu não posso estar aqui não, porque minha vontade muitas vezes é como se fosse isso. Deus veio falar com Josué porque precisava trabalhar na mente de Josué, no psicológico de Josué. Mas depois que ele preparou Josué, que Josué passou, entrou ali já na terra de Canaã, pelo norte ali, Deus falou assim: olha, agora eu vou cumprir o que eu prometi a Moisés, eu não vou ficar muito contigo não, vou deixar. E chamou Miguel, desce. Agora o novo líder lá, o tal de Josué, ensina ele a conquistar Canaã. Aí veio. Foi nessa cena que ele apareceu para Josué e ali acaba aqui no versículo 15, com certeza Josué reverenciou-se, e ali não mostra, mas com certeza Josué, ao conversar com ele: e aí, príncipe do Senhor, o que a gente vai fazer para destruir Jericó? Jericó é impenetrável, para o meu povo que não tem armamento nenhum, impenetrável. E aí foi quando o arcanjo Miguel falou assim: olha, o arcanjo Miguel é um arcanjo, né? A mente dele não é uma mente humana. Ele olhou para a cidade e falou assim: olha, já sei o que vocês podem fazer para destruir. E vocês vão fazer isso, isso, isso. Que eu vou deixar para o próximo capítulo. Bom, que o amor de Deus e a graça do nosso Jesus Cristo esteja na sua vida. Bom, amém.